Paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Bom, terminou a eleição, acho que todos estão tranquilos, né? Nem sempre estão tranquilos, mas terminou. E agora é hora de paz e tranquilidade e entender uma coisa: Deus está no comando de tudo. Entender que as pessoas me perguntam, mas de repente Deus não fez aquilo que eu queria, a minha oração, enfim. Entenda que Deus é soberano. Nem sempre aquilo que você quer é aquilo que Deus vai ouvir. Fosse assim, a gente orava por uma pessoa que está doente e Deus ouvia, né? Nós temos que entender hoje, há muita oração que determina como se Deus fosse fazer, ele fosse obrigado a fazer as coisas que você quer. Mas entenda que Deus é soberano em tudo, é sempre o que Deus quer. E uma pergunta interessante que me faz é sobre a questão da profecia. Houve muita profecia que o Bolsonaro ia ganhar e não ganhou. Bom, aí perguntei agora. Bom, agora só existe uma resposta, né? A profecia tem que se cumprir. Se ela não se cumpriu, é porque ela não veio de Deus. Ou pelo menos eu diria o contrário, não é que não veio de Deus, é que as pessoas precisam se cuidar mais, talvez, né? Há um texto, o apóstolo Paulo fala que nós devemos testar os espíritos. No Antigo Testamento falava de profecia segundo o coração, né? Então, nós temos que entender isso. Hoje em dia, há muita profecia segundo o coração, né? É aquela vontade. Então, tem que entender que é sempre o agir de Deus. O pastor, ele é pastor 24 horas, né? Então, você sai, você vai, qualquer lugar que for que alguém souber que você é pastor. Eu já fui em velório e acabei tendo que pregar porque o pastor que estava lá não foi, e eu não era daquele lugar. Aqueles irmãos não eram meus irmãos, eu dei outra denominação e orei e fiz trabalho. Então, o pastor, ele é pastor em todos os lugares. As pessoas que usam o título muitas vezes de profeta, que eu discordo, eu acho que nós temos dom de profecia, né? Acho que, aí ele quer usar, quando usa o título de profeta, tudo que acontece, ele vai acabar sendo profeta 24 horas. Então, se tem um pastor que é 24 horas, um profeta que é 24 horas. Acontece que as coisas não são bem assim. Nós temos dons espirituais. É quando Deus quer, quando Ele quer falar. E muitas vezes não fala. Então, nessa questão de profecia, eu não ouço ficar falando que a pessoa, é um falso profeta, não é. Não, eu vi muita gente, você vê que é pessoa de Deus mesmo. Mas são cuidados que precisa ter, né? Então, esperar que Deus fale. Se Deus não falou, tem muita gente, eu vejo muita profecia, inclusive dessa, da política, que as pessoas falam, estou sentindo no meu coração. Sentindo no coração, ele não é profecia, né? Porque no Antigo Testamento ele falava de profeta que falava segundo a vontade, segundo o coração dele, né? Até Samuel cai nessa. Ele vai na casa de Jessé e ele olha e vê e fala, Deus escolheu esse. Na hora Deus corrigiu ele. Então, é preciso entender que nós precisamos, como como homens e mulheres de Deus, esperar o agir de Deus, esperar Deus falar. Eu sempre cobro isso das pessoas. Eu falo, olha, eu sou uma pessoa que acredito nas profecias, eu acredito que Deus possa usar pessoas. E Deus já me usou bastante, principalmente em sonhos, né? Mas eu sempre digo, espere Deus falar. Não, não fale aquilo que você está pensando. E a outra coisa, muita gente confunde também, até sai falando que o outro é falso, não sei o quê, confunde profecia com ato profético, né? O que é ato profético? É aquela vontade que a pessoa tem. Ela está torcendo tanto de um lado para ganhar que ela profetiza aquele ato profético. Deus vai te dar uma bênção, né? Deus vai te dar vitória. Mas é um ato profético, é um desejo seu. Não significa necessariamente que vai se cumprir. Por quê? Porque é sempre a vontade de Deus. Agora, quando Deus fala, aí as coisas acontecem quando Deus fala. É bom também entendermos que eu vi também há uns meses atrás, alguns trabalhos, algumas palavras de pastores que colocou na internet sobre a eleição, dizendo que o Bolsonaro ia ganhar, que não ia ganhar. Então, mas foi mais sonhos, né? Eu via uns dois, três falando que teve um sonho, que assim. Mas eu sempre digo
tudo que nós sonhamos, ou profecia, tudo você tem que pensar um pouco antes de falar, meditar, ver se aquilo bate com a palavra. Quando Paulo fala assim, ó, provai se o Espírito de Deus, então prova se, né, se aquilo não é da sua mente, se aquilo é mesmo de Deus. Então peça para Deus reforçar de novo. Então isso que tem que ser esse cuidado. Isso é interessante para que a igreja depois acaba sendo se expondo, as pessoas falando, você viu, falou, principalmente quem não entende muito sobre esse assunto, né? Mas tá aí, agora é bola para frente, né? É, é, Confiar em Deus, Deus sempre tem um projeto. O nosso país, acima de presidente, ele é governado por nosso Deus que é poderoso. Ele governa a igreja, ele governa todos nós, ele governa nossas vidas. Então é isso que é mais importante. Fique com Deus sobre vocês. Amém.